Glória a Deus. Mateus 6,19. Todos acharam? Amém? Se você não achou, se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te louvar e bendizer pela tua palavra, pela tua poderosa palavra, Senhor, que vem de encontro a nós essa noite, e cremos, Senhor, que como sempre, com um propósito poderoso de entrar nos nossos corações e ali fazer frutificar algo maravilhoso para as nossas vidas, algo que o Senhor já tem preparado. Não há novidade para ti, Senhor, talvez para nós, mas estamos aqui para nos preparar, Senhor, para nos adornar, para nos achar em meio à caminhada, Senhor, e fazer a tua vontade, Senhor, aqui na terra como ela é no céu. É para isso que nós estamos aqui. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale essa noite de uma forma poderosa, objetiva, clara, Senhor, e edificante a tua igreja. Que eu venha diminuir e que o Senhor cresça, Senhor, e que a tua revelação desça dos céus, assim como o maná, assim como o pão vivo desceu, Senhor. Que a tua palavra desça, Senhor, e nos encontre, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha, nas quartas-feiras, e estamos aí quase no final do capítulo 6, e aqui o Senhor dá uma guinada no sermão. Nós vimos nas mensagens anteriores que o Senhor estava falando sobre recompensa, sobre a maneira de se portar para estar apto a receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você aqui nessa terra. Porém, para nós entendermos melhor o que eu creio que o Senhor quer que nós entendamos essa noite, nós precisamos fazer uma breve retrospectiva de tudo que nós praticamente vimos até aqui. Porque lembre-se, o Senhor estava falando para uma multidão, algo novo, algo que eles nunca tinham ouvido, que eles nunca tinham visto, uma novidade. E essa novidade não era palpável, essa novidade não era visível aos olhos, ela precisava ser vivida dentro do coração. E foi dessa maneira que Jesus começou a ensinar. Jesus não veio trazer algo ilusório ou algo que viesse através de uma fantasia ou através de algo místico, não. O Senhor, pelo contrário, Ele foi muito realista quando Ele começou a falar no Sermão da Montanha. Jesus, Ele começou a falar que apesar das condições terrenas, nós poderíamos ter uma vida feliz, que apesar das adversidades terrenas, nós poderíamos ser mansos, que apesar das dificuldades e das percas, ainda que nós chorássemos, nós seríamos consolados. Jesus veio falar sobre algo que iria
sobrepor a nossa realidade terrena, o reino dos céus. Só que como apresentar algo que ninguém tinha visto ainda? Como falar de algo que foi apenas falado? Olha, aí vem o reino dos céus. Arrependam-se. João Batista falou isso. E como que Jesus iria apresentar-se? Como que Jesus teria credibilidade? Apenas falando, apenas dizendo: olha, vocês que estão chorando, vocês serão consolados. Tenham fé, tenham esperança. Não se prendam às coisas terrenas. Não. Pelo contrário, tenham um bom ânimo. As coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. O reino dos céus está vindo aí. E conosco não foi diferente. Conosco, quando o Senhor nos encontrou e quando nós tivemos esse encontro com o reino, para nós também foi essa novidade. Talvez o momento de conversão, nosso momento de conversão foi o momento mais confuso das nossas vidas. Porque o que é esse reino? O que é esse lugar? É alguém que vai chegar? É alguém que vai bater na minha porta? É uma carta que eu vou ganhar? É alguma coisa que eu vou carregar? O que é isso? O reino dos céus, a Bíblia vai dizer que não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. E como Jesus lutou para trazer essa realidade dos céus para a terra. Como que Jesus viveu, passou sua vida na terra para tentar implantar ao máximo isso que hoje nós vivemos em partes, mas que um dia vai ser uma realidade plena na nossa vida. Essa foi a forma que Jesus encontrou de inserir o reino de Deus na terra. Ensinando, falando algo não impossível de se viver, pelo contrário, não fantasiando ou dizendo que seus problemas acabaram, que agora um rei bondoso e poderoso vem aí, e agora vamos reinar para sempre, e todo choro acabou. Não, isso ainda vai acontecer. Jesus veio preparar o homem para entrar nesse lugar. E nós nos preparamos mediante instrução. Nós nos preparamos mediante o preparo, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós consideramos como verdade. E por que consideramos como verdade? Consideramos por verdade porque é um fato. Porque quando nós damos credibilidade, a nossa vida muda. Quando nós damos credibilidade, quando nós cremos no reino de Deus, as coisas acontecem. Quando nós investimos, quando nós acreditamos 100% naquilo que não é visível, mas naquilo que de alguma forma está dentro do nosso coração, a gente então começa a trazer à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Na verdade, dentro do nosso coração elas já existem, porque é através da fé que nós fizemos isso, é através da fé que nós acessamos esse lugar que aos olhos e aos olhos do mundo é uma loucura, porque nós proferimos palavras que são contrárias aos dias que nós vivemos. Nós acreditamos em mudanças que ao homem é impossível acontecer. Nós acreditamos em curas que ao homem é impossível de chegar. Porque nós acreditamos no que está escrito, e a Bíblia vai dizer que não existe nada impossível para Deus. E o reino de Deus é exatamente esse encontro. O encontro da vontade do Pai do céu, que está nos céus, com os seus filhos que estão na terra. Jesus, em João capítulo 14, Jesus vai falar: não se turbe, não se preocupe o vosso coração.
Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar um lugar, porque eu estou indo preparar um lugar, e eu vou voltar para buscá-los, porque eu quero que vocês estejam onde eu esteja também. Ora, se Jesus está preparando um lugar, nós precisamos nos preparar para assumir esse lugar, para adentrar nesse lugar, para adentrar nos postais eternos. Nós precisamos, não por merecimento ou por obras, é óbvio que não, mas por um modo de vida, por um estilo de vida, ao contrário ao estilo da terra. Porque logo, se é o reino dos céus, ele é contrastante ao reino da terra. E não há como nós nos apegarmos nas coisas da terra e queremos acessar um lugar nos céus. E esse ensino é justamente sobre isso. Se eu e você lermos novamente todo o Sermão da Montanha, nós vamos ver a cultura que Jesus estava tentando implementar. Uma cultura totalmente contrária à cultura estabelecida na época. E até hoje é assim. Claro que na época de Jesus o Império Romano predominava. Era um império idólatra, mundano, imoral. E hoje? Que diferença? Qual a diferença que tem? Talvez não parta de um homem, os comandos, as regras não são tão duras. Mas para a nossa realidade celestial, é a mesma coisa. Porque eu e você precisamos praticar a palavra nos dias de hoje também. E essa palavra, ela é totalmente contrária à realidade terrena. Não vos conformeis com esse mundo. Não se conformem, não se amoldem. Não tentem adaptar-se, porque não dá. Pelo contrário, sejam transformados pela renovação da mente. Que renovação da mente é essa? Através da palavra, através dos ensinos de Jesus, através de andar na contramão e começar a ser visto com outros olhos. E quando eu e você chegamos nesse lugar das pessoas olharem para nós e disserem assim: cara, esse cara tem algum problema, porque tipo assim, ele faz coisas que a maioria não faz. Então nós começamos a dar esquícios de que estamos no caminho certo. Quando nós começamos a praticar aquilo que tanto a nossa mãe falava na infância: tu não é todo mundo. Quando nós não começamos mais a ir onde está todo mundo indo, quando nós não começamos mais a falar o que está todo mundo fazendo, quando nós não começamos mais a consumir o que está todo mundo consumindo, então nós nos tornamos diferentes. Diferentes de quem? De quem vive na terra, no sistema terreno, no sistema mundano. E quando nós começamos a nos diferenciar desse plano terreno, automaticamente eu e você começamos a nos assemelhar com o sistema celestial. Foi exatamente isso que Jesus viveu na terra. É por isso que Jesus não foi entendido na sua época. E é por isso que muitas vezes eu e você também não somos. Por isso que às vezes as pessoas olham para nós e dizem: meu Deus, mas por que tu passa tanto trabalho para fazer isso? Ou por que tu abriu mão de uma carreira tão promissora, a qual a maioria das pessoas se dedica uma vida inteira, e tu estavas no início e abandonou tudo? Por quê? O que é mais importante? Ter ou ser? O que é importante para ti? Porque
coisas vão se acabar. Mas o que eu e você somos vai perdurar para sempre. Jesus, ele está nesse texto falando muito sobre nós, falando muito para nós sobre o legado e sobre a herança, sobre aquilo que nós temos e sobre aquilo que nós somos. Porque não se entra no reino dos céus por ter, mas por ser. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a virar franciscano e vender tudo que tem e sair por aí com a mochila nas costas. Se for o teu chamado, glória a Deus, aleluia, boa viagem para ti. Eu estou falando o que Paulo disse ao olhar para tudo que tinha vivido e olhar para Cristo e fazer uma comparação e dizer: eu considero tudo perda. Todo o meu investimento, toda a minha força, todo o esforço que eu tive até aqui, se comparado a Cristo, é nada. Porque não é o que eu tenho, mas é o que eu sou. Muito bom poder deixar alguma coisa para os filhos, é claro que é. É ótimo. Só que o que eu e você deixamos para eles, uma hora acaba. Mas o que eu e você deixamos neles é eterno. Se eu e você formos, se eu e você sermos bons pais e ensinarmos os nossos filhos no caminho, nós até podemos deixar algumas coisas para eles usufruírem, mas o que mais vai engrandecer, edificar e fazer a vida deles ter sentido não é o que eles vão ter, é o que eles vão ser. E é exatamente sobre isso que o texto de Mateus capítulo 6, versículo 19 fala. Para nós não acumularmos tesouro na terra, para nós não gastarmos, não perdermos nosso tempo com valores terrenos, não investirmos toda a nossa vida em coisas terrenas, mas sim depositar a maior parte do nosso tempo, da nossa força, do nosso entendimento nos céus. Porque aqui na terra é inevitável ter perca. Aqui na terra é tudo temporal, aqui na terra é tudo corruptível. Aqui na terra tudo passa pelo tempo. E tudo que é material, eu e você sabemos que tem uma validade. Ainda que for uma estátua de plástico que dure centenas e milhares de anos, tem uma validade. Mas o que Jesus está falando é de uma herança, um legado eterno que jamais vai se acabar. Algo que eu e você podemos deixar, algo que eu e você podemos depositar nos céus, que terão acesso para aquelas pessoas que nós amamos, para aquelas pessoas que tiveram contato conosco, para aquelas pessoas que caminharam conosco. E esses são valores que não se corrompem, porque passam pelo filtro do reino, passam pelo filtro do rei, e uma vez lá depositados,
a traça e a ferrugem não destroem. O ladrão não arromba e nem furta, porque é um depósito eterno. E isso é tão verdade que eu e você usufruímos disso hoje. Eu te pergunto, o que eu e você estamos vivendo hoje? A vida que eu e você vivemos hoje é uma vida que começou através de nós? Ou através de pessoas que tomaram uma decisão de não depositar seus tesouros na terra, mas deixar eles acessíveis no céu, para quando nós pedíssemos, nos fosse dado. Quando nós decidíssemos buscar, nós encontraríamos. E que se nós batêssemos, essa porta seria aberta. É por isso que eu e você estamos aqui. Por causa de pessoas que decidiram perder. Decidiram perder as coisas da terra para ganhar as coisas celestiais. Porque o tesouro delas não estava aqui embaixo. O tesouro delas estava aqui dentro. E para o nosso tesouro estar aqui dentro, nós precisamos nos desprender das coisas do lado de fora. Desprender das coisas do lado de fora talvez seja se desprender de quantidade, de performance, de imagens, de tudo aquilo que se corrompe, de tudo aquilo que uma hora acaba, tudo aquilo que uma hora passa, porque o movimento vem e logo vai, as luzes se acendem e logo se apagam, mas a presença permanece. A hora que o culto acaba, a gente bate o disjuntor e volta para casa. É assim, nossa vida é natural. Mas se eu e você quisermos, esse disjuntor não desliga nunca. Porque a nossa energia não depende dos fatores terrenos. Essa energia vem dos céus. Essa energia vem de uma fonte infinita, que nunca se acaba. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Pastor, e durante a noite? Durante a noite o Senhor dá os seus enquanto dorme. Porque Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não pisca. Eu e você temos o favor de podermos ser assistidos 24 horas por dia pelo nosso Pai. É só eu e você queremos deixar o disjuntor ligado. E como que eu e você fizemos isso? Através dos nossos olhos. Se o nosso tesouro estiver dentro do nosso coração, se eu e você guardarmos o que é valioso para nós aqui dentro, a Bíblia vai dizer que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E os olhos sendo bons, o corpo tendo luz, o disjuntor nunca abaixa. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar todos os dias da minha e da sua vida. Jesus não olhou para os seus discípulos e disse que estaria com eles todos os dias da vida até a consumação dos séculos para tranquilizá-los. Não, Jesus disse porque era uma verdade, Ele é a verdade, nele não há mentira. E se foi uma verdade para os discípulos, é uma verdade para mim e para você também.
A nossa maior luta é acessar esse lugar. A nossa maior luta é ter os nossos olhos bons o maior tempo possível. E o que é ter os olhos bons? O que é ter os olhos bons? É olhar através da fé. Olhar através daquilo que eu e você acreditamos, não daquilo que está acontecendo. Olhar através daquilo que eu e você esperamos, e eu e você esperamos a palavra do Senhor se cumprir, as promessas dele virem de encontro à nossa vida. Pastor, quanto tempo vai demorar? Eu não sei, eu estou esperando e o meu disjuntor não vai abaixar. Porque pode ser no final do culto, pode ser durante a madrugada, pode ser amanhã de manhã, eu não sei. A minha maior luta é viver todos os dias aguardando, esperando. Porque como eu já tive provas de que o de repente do Senhor chega a qualquer momento, o que eu preciso fazer é manter o disjuntor ligado para estar olhando o tempo inteiro para as situações e não perder um segundo sequer. Não perder nenhum momento. Crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, como assim Ele está. Nada está fora do seu controle. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não existe nada que Ele não saiba. Nada. E a nossa maior luta é o quê? É lutar contra as preocupações. Por coisas que ainda não aconteceram. Por coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. O que é isso? São as trevas. É nós olharmos para a situação meia turva. Tipo assim, meu Deus, mas será? Irmão, será não existe no vocabulário de quem tem fé. Quem tem fé é certeza, é convicção. Quem tem fé é vai acontecer ou vai acontecer. Não se prender ao tempo, mas se apegar ao processo de esperar, ao processo de aguardar, ao processo de se preparar, de se adaptar, ao processo de ter esperança. O salmista disse: eu já fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando um pão. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. O problema é que muitas vezes eu e você confundimos as coisas com aquilo que realmente tem valor. E esquecemos que durante esse processo, o que mais importante eu e você podemos fazer é preparar o nosso coração. Não expectar coisas. Se Deus permitir, mais para frente nós vamos ver que as coisas são consequências daquilo que nós somos, daquilo que nós buscamos. No final do capítulo 6, Jesus vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. É eu e você almejar por coisas? Claro que sim, por que não? Pedir? Claro que sim, a Bíblia diz, eu e você lemos. Se vocês, sendo homens maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus pode dar coisas boas a vocês, todos que pedirem. O problema é que a gente deposita toda a nossa esperança nessas coisas. E o Senhor usa as situações para moldar o nosso coração, para nos capacitar e nos preparar para a maior de
todas as recompensas que eu e você vamos ter. O Senhor não quer que eu e você nos prendemos aqui embaixo. Porque se eu e você estivermos presos aqui embaixo, quando Ele vier, eu e você vamos estar acorrentados. Eu e você vamos estar divididos. Eu e você vamos tentar fazer o que Jesus disse que era impossível. É impossível adorar a Deus no domingo e adorar o dinheiro na segunda. O Senhor disse. Não há como servir a dois senhores. Não há. Porque vai ser um serviço genuíno para um e um serviço por interesse para outro, independente de quem seja. O Senhor está atrás de pessoas íntegras e verdadeiras. O Senhor está atrás de pessoas que estejam dispostas a acreditar nele até o último segundo da sua vida. Pessoas que não se apegam às coisas dessa terra, porque tem plena convicção aonde está o seu tesouro. E é muito fácil perceber uma pessoa celestial na terra, porque ela já vive essa realidade aqui. É aquela pessoa que tu olha e tudo que ela faz é da melhor maneira possível, porque ela já vive o céu na terra. O reino já está aqui dentro. O modo de caminhar é diferente, o modo de falar é diferente, o modo de fazer é diferente. Por que é tudo diferente? Porque ela é diferente. Porque ela entendeu o poder de ser diferente. Ela entendeu a quem ela está servindo. Ela entendeu quais os tesouros que ela está produzindo. Ela decidiu se desapegar totalmente. E não porque não quer mais, mas porque achou algo muito melhor. Quando eu e você valorizamos o reino dos céus, não quer dizer que a gente não está mais nem aí para ninguém dessa terra, não. Quer dizer que eu e você encontramos algo infinitamente maior e melhor do que todas as coisas que nós podemos ter aqui embaixo. Nós encontramos alguém que perdoou os nossos pecados. Nós encontramos alguém que deu sentido à nossa vida. Eu não sei você, mas a minha vida antes de Jesus não tinha sentido. Foi Ele que me deu vida. Foi Ele que me perdoou. Foi Ele que me transformou. É Ele que me fortalece. É através dEle que eu tenho alegria. É através dEle que eu consigo subjugar a minha carne e a minha alma. Porque assim como Ele disse que sem o Pai Ele não podia fazer coisa alguma, eu também sem Ele eu não posso fazer nada. E depositando essa esperança nele, todas as coisas que estão ao meu redor recebem o toque dele também. As pessoas que estão ao meu redor começam a usufruir da bondade dele, porque eu não me comporto bem por causa de mim, eu me comporto bem por causa dele, porque eu sem ele eu sou uma tragédia. Vocês não andariam do meu lado sem ele. Vocês nem me conheceriam sem ele.
Eu não faço as coisas porque eu acho legal. Eu não faço as coisas bem feitas ao ponto de querer chegar à perfeição para eu ser bom. Não, eu faço porque eu faço para Ele. E todos nós somos assim. E eu e você precisamos ter a consciência disso, porque isso é amontoar tesouros nos céus. É depositar tesouros num reino que não é terreno, num reino que é celestial. É viver aqui na terra com toda a força, com todo o entendimento e com todo o seu coração, fazendo as coisas como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que nós receberemos a recompensa da herança dele, porque é Ele, o Senhor, que eu e você estamos servindo. Então o estilo de vida que eu e você levamos aqui embaixo é uma mensagem que eu e você mandamos para o céu. Não é o que nós falamos, não é a nossa reputação, não, é o nosso caráter. Porque nós podemos nos vender, podemos vender a nossa imagem por um tempo para algumas pessoas, mas para o Senhor não. Porque o Senhor sonda aqui dentro. E por o Senhor sondar aqui dentro, eu e você precisamos nos preocupar. Nos preocupar com o que nós valorizamos. Porque ali vai estar o nosso coração. O que o Senhor está nos dizendo essa noite, amados, é que existe um estilo de vida que eu e você podemos acessar, que vai tocar milhares de pessoas, sem eu e você dissermos uma palavra. É aquilo que Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu estou crucificado com Ele. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais a minha vontade. Eu não vou mais onde eu quero, porque agora a minha vida é dele. E isso para mim não é um fardo, isso para mim é um privilégio. Porque se dizer andar com Cristo e achar que a vida é um fardo, não é ao Senhor que nós estamos servindo. Porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. E isso só funciona se o disjuntor estiver ligado 24 horas por dia. Se nós olharmos para as situações e darmos crédito ao Senhor por tudo que acontece na nossa vida. Jó talvez foi o cara que mais perdeu coisas importantes em tão pouco tempo na Bíblia. A ponto da mulher olhar para ele e dizer assim: meu Deus, cara, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Acabou, cara. Acabou. Não tem mais nada. Não tem mais filho, não tem mais terra, não tem mais gado, não tem mais nada. Acabou, olha para ti. Um cara que do lado de fora era talvez o pior dos homens daquele momento. Mas aí eu te digo, o que mudou a situação de Jó foi o que estava do lado de fora ou o que estava do lado de dentro? Ao ponto dele ter força. Irmãos, ele não conseguia andar, ele não conseguia viver. Mas ele cria. Ele disse: tu fala como uma doida. Sim. Tu não viu o que aconteceu na nossa vida até agora? Tu acha que porque a gente perdeu aqui na terra, a gente perdeu lá em cima? Não.
as nossas leves e momentâneas tribulações. O problema é que a gente quer transformar numa eternidade aquilo que é momentâneo. As perdas e as tribulações aqui, irmãos, são momentâneas. Vai chegar uma hora que isso daqui vai acabar. E para mim e para você pode ser essa noite, pode ser agora. É só tu ligar esse disjuntor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Se acostumar a perder é estar apto a ganhar. As perdas, elas não são fim. As perdas, elas são só o preparo. Jesus não disse que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos e o Pai dele é o agricultor, e todo ramo que não dá fruto Ele corta e lança fora, mas aquele que dá fruto Ele poda para que dê mais fruto ainda? Já pensou se você tivéssemos tudo que Deus já deu na nossa vida? Meu Deus, eu nem ia sair de casa. Mas por que a gente está aqui? Pelas coisas? Não. Nós estamos aqui por causa da presença. Porque nós consideramos as coisas que nós tínhamos, perda, já passou, já foi. Porque o nosso coração está naquilo que ainda vai acontecer. O nosso disjuntor está ligado. E eu não estou preocupado com o que passou. Eu estou expectando aquilo que está para vir, aquilo que está para acontecer. Porque são coisas que os nossos olhos ainda não viram, nem ouvidos não ouviram e nem subiu ao nosso coração. É isso que o Senhor tem preparado para mim e para você. Imagina viver coisas extraordinárias ainda com o Senhor. Como? Esperando, aguardando, se preparando, aprendendo a perder para estar apto a ganhar. Não se apegando a tesouros que a traça corrói, que o ladrão rouba. Quantas coisas aí você já perdemos nessa terra? Vai ficar se apegando a essas coisas? Não, claro que não. Agora, as coisas que o Senhor fez para mim e para você, a bondade, os milagres do Senhor na minha e na sua vida, ninguém rouba. Alguém rouba o dia da tua conversão? Alguém rouba aquele milagre que tanto te alegra quando tu lembra? Quem é que rouba isso? Ninguém rouba. Por quê? Porque são tesouros do céu. E é disso que o Senhor quer nos relembrar essa noite. Para nós pararmos de chorar pelos tesouros terrenos que se perderam e começar a se alegrar e a criar uma grande expectativa nos tesouros celestiais que ainda vão chegar, que são muito maiores e infinitamente melhores, muito mais do que nós pedimos ou imaginamos no Senhor. É isso que vai acontecer comigo e com você. Eu não sei se tu acredita, mas quando eu começo a falar dessas coisas, eu já fico pilhado. Porque é isso que vai acontecer, gente. Ninguém pode parar isso. Porque ninguém para o reino de Deus. Ninguém controla o reino de Deus. Ninguém detém o reino de Deus. Porque muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo ou qualquer outro lugar. Não importa as coisas que eu e você perdemos aqui embaixo, o importante são as vitórias celestiais que o Senhor tem para mim e para você lá em cima. E é disso que o Senhor está nos relembrando essa noite. Desperta, tu que dormes, levante a sua cabeça e pergunte: de onde me virá o socorro? O teu socorro vem lá de cima. Da onde está o teu Senhor, que está sentado num alto e sublime trono? Afinal, Ele
deixou de cumprir alguma promessa da sua vida até hoje? Não, isso nunca vai acontecer, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Se coloque de pé, por favor.